Coisa boa estar aqui com vocês, gente. Coisa boa. A única coisa que está faltando é que a minha família também, que não veio dessa vez, mas numa próxima, querendo Deus, vou trazer a turma. Quando estava ali orando, abençoando a família, estava ali, meu Deus, o Senhor abençoa os meus, Senhor. Porque a gente precisa da graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa, essa peça aqui ela foi muito propícia, porque você pode fazer tudo, se a bênção não chegar, não adianta de nada. O que faz a diferença na sua família, no seu casamento, para os seus filhos, é a graça do Senhor. É o Senhor, é o favor de Deus, é a bênção de Deus, amém, gente? A misericórdia do Altíssimo que nos guarda e que nos fortalece. Gente, tem uma palavra hoje para a gente, para nossas famílias, para os nossos corações. Estou lançando um livro chamado Feridas do Coração, Caminho para a Cura, uma mensagem que eu carrego na minha vida e que para a glória do Senhor tem sido uma bênção para muita gente. Esse livro está sendo disputado. Onde a gente tem deixado, as pessoas têm, graças a Deus, comprado bastante, está acabando. Na Amazon já acabou o estoque, na livraria em Salvador acabou o estoque, na igreja acabou o estoque. E eu separei uma quantidade para trazer para vocês, e deu briga isso lá. Mas ontem vendeu quase tudo, mas tem alguns ali ainda, quem quiser comprar, pode comprar no final do culto. E um tanto do que eu vou falar aqui também está no livro, e muito mais. E vai ser uma alegria também assinar para quem quiser, amém? Pega a sua Bíblia comigo e abra, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo 38. Mas sim, na Amazon, gente, a gente vai repor, viu? Terminou lá, a gente vai repor. Para a glória do Senhor, o livro chegou a ficar no top 3 dos mais vendidos na Amazon, na categoria Vida Cristã. Gênesis 38, versículo de número 1, diz assim: Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Meus irmãos, os problemas na casa de Jacó, eles se revelam mais evidentemente a partir do versículo 3 do capítulo 37, onde está nos dito que Jacó amava José mais do que aos outros filhos, e por isso os irmãos de José passaram a odiar José, porque eles eram preteridos em face de Zezinho, que era um menino privilegiado, e o pai não fazia questão de esconder a sua preferência, deu uma roupa diferenciada para o irmão. Quem tem irmão aqui sabe o que isso significa. Imagina que você vai comprar com seu pai e com sua mãe roupa na C&A, roupa na Riachuelo, que é uma bênção. Mas seu irmão compra na Brooksfield. Mas a roupa do seu irmão é Hugo Boss. Você tem um celular simplesinho e seu irmão tem um iPhone 16. Era o que Jacó fazia com José, sem menor pudor, porque de fato ele amava mais José e demonstrava esse amor sem nenhum constrangimento, como se isso fosse uma coisa normal. Isso era uma coisa absurda que feria a família, que gerava revolta, gerava desunião, gerava mágoas.
Entretanto, Jacó fazia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque ele também foi criado assim. Ouça, tem muita coisa que a gente reproduz em nossas famílias porque a gente se acostumou. A gente acha que é natural. Se você ler Gênesis 25, lá vai dizer que Jacó era filho de Isaque, e ele tinha um irmão que saiu primeiro da barriga da mãe, era um gêmeo bivitelino dele, chamado Esaú, e o texto diz que Isaque amava mais Esaú, e a mãe amava mais Jacó. Aquilo era normal, amar mais um do que o outro, amar um, desprezar o outro. Ele cresceu assim, então disse também, eu fui rejeitado, meu pai escolheu um, eu também vou escolher o meu. Isso é natural. E Isaac fazia isso também, porque ele também aprendeu assim. Por mais que a gente admire o patriarca Abraão, leia com cuidado Gênesis 25, versículo 5, onde está dito que Abraão teve outros filhos. Sabe que Abraão teve outros filhos, né? Abraão, além de Isaac, teve Ismael, que é seu primogênito, e teve mais 6 filhos com uma concubina chamada Quetura, após a morte de Sara. Ele teve Medã, Midian, Suá, Gisbaque, esqueci, são 6 que ele tem com essa Quetura. E o texto diz em Gênesis 25, 5, que sabe o que Abraão fez? Deu toda a sua herança para Isaque, deu uns presentinhos simbólicos para os outros filhos, e os despachou para longe de Isaque. E se era longe de Isaque, era longe dele também. Isaque já cresceu vendo que preferir um filho era normal. Fez isso com Esaú e Jacó. Jacó faz isso na sua casa também. Eu quero te dar uma notícia. Tem coisa que você faz, que você pensa que é normal, mas não é. Simplesmente você se acostumou a um padrão que você recebeu. Tem gente que acha que é normal não ser carinhoso. Ah, não, mas lá em casa era assim. E quem disse que a sua casa é referência máxima? A referência máxima se chama Jesus Cristo de Nazaré, que curava leproso, e ele não precisava tocar, mas fazia questão de tocar, porque era afetuoso, que pegava a criança e botava no colo, que deixava o discípulo amado encostar no seu peito. Um homem de palavra, mas um homem de carinho. Jesus. Ah, lá em casa a gente não conversa, porque meu pai também era assim, era um homem de poucas palavras. Quem disse que seu pai, Binho, é referência máxima? Ah, porque Painho eu admiro. Glória a Deus, mas ele é um pecador. Ele talvez te traumatizou, te formou errado, te deformou, e Deus quer te reformar em nome de Jesus. Ah, lá em casa o padrão é esse, lá em casa é machismo, lá em casa é mulher que manda no homem, lá em casa a gente fez assim, eu aprendi com a maninha, que ame sua maninha, mas seu padrão se chama Jesus o Cristo. Sabe o que Pedro diz em 1 Pedro 1,18? Que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados por Deus da vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Todos nós herdamos uma maneira de viver vã dos nossos pais. Por mais que eles nos amem, eles não são padrão absoluto. O padrão é o Evangelho de Jesus. E nós fomos resgatados para viver segundo o Evangelho pelo precioso sangue de Jesus. E vou dizer, tem coisa que a gente faz que não é só aprendizado não, vem no sangue da gente, vem no DNA da gente. Por exemplo, é impressionante você ver, por exemplo, que Abraão era um homem justo, mas quando perguntavam sobre a mulher dele, ele com medo de morrer, entregava a mulher para os outros. Fez isso 2 vezes. E Isaac faz a mesmíssima coisa. Isaac não aprendeu porque ele não viu isso. Quando Abraão fez isso, Isaac nem era nascido. Mas quando chegou na hora dele, estava no sangue. Fez igualzinho.
E tem muita coisa. Tem gente que fala assim, o que eu menos quero na vida é ser com meu pai. O que eu menos quero é ser com minha mãe. Quando chega na mesma fase da vida, na mesma idade, vai ficando igualzinho. Você se pega fazendo as mesmas coisas. Meu Deus, o que é isso? O paiinho está aqui. Morre, paiinho, em mim, em nome de Jesus. Aí sua mulher, seu marido começa a olhar e diz, eita, da sua mãe toda. Eu vi seu pai aqui agora. Não é, gente? Vem no sangue. Eu vou fazer esse ano, se Deus permitir que eu fique vivo até lá em outubro, 39 anos. Mas quando eu tinha 26, teve uma grande revelação na minha vida, que foi fundamental para eu ser curado, que eu tinha um outro pai. Eu tenho o meu pai que me criou, que eu amo, mas eu descobri aos 26 anos que eu tinha um pai biológico. Eu não sabia, não tinha nenhuma ideia disso. E quando eu descobri isso, eu quis conhecer esse homem. E eu peguei minha família, coloquei toda no avião, não tinha meu filho mais novo, Judá, mas tinha Maristé, minha primogênita, e fui eu, Nana, minha esposa, e Maristé, pegamos o avião e fomos lá para conhecer esse homem. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu fiquei impactado, não só por ver semelhanças físicas que eu tenho com ele, mas por ver semelhanças psicológicas. Jeito, pensamento, desejos, personalidades. Meu Deus, o que é isso? Uma coisa engraçada que eu sempre dizia para Nana, minha esposa, Nana, se um dia eu tiver dinheiro, um luxo que eu vou me dar é ter um motorista. Que eu não gosto de ficar dirigindo, eu gosto de ter alguém me dirigindo para eu. Brunão agora está realizando meu sonho. Só dirigindo eu fico ali de boa, sabe, pensando em outras coisas. Eu sou desatento, eu me perco, eu fico rodando. Então, um luxo que eu ia ter é ter um motorista. Gente, no primeiro dia que eu conheci meu pai biológico, uma das primeiras coisas que ele falou é o seguinte, ele dirigindo o carro que foi pegar a gente no aeroporto, falou assim, rapaz, quando eu tiver dinheiro, um luxo que eu vou ter é ter um motorista. Eu disse, Tainã, o que é isso aqui? Que bruxaria é essa? Misericórdia. Vou te falar, querendo ou não, tem muito do seu pai em você. Tem muito da sua mãe em você. E para a gente ser transformado, é preciso reconhecer isso e se colocar diante de... Não estou falando de maldição hereditária, não. Estou falando de genética mesmo, de DNA mesmo. De herança de alma mesmo. De comportamento aprendido. Mas o Senhor é poderoso para nos transformar. Isaac deu a Jacó o nome de Jacó, esperto, suplantador, trapaceiro, enganador, porque de fato ele era. Mas Deus pegou Jacó e transformou em Israel. E o Senhor, não importa o quão deformado nós fomos por nossos pais, há no Senhor poder para nos transformar. Amém, meus amados? Mas é preciso reconhecer. É preciso perceber que temos muito que mudar. Então, essa preferência por filhos, que era geracional, cria um abismo, cria um buraco, cria uma ferida no coração dos irmãos de José. E como isso nunca foi tratado, isso vai inflamando, o que a gente falou ontem. A ferida profunda, quando não tratada, o tempo não resolve. Pelo contrário, a coisa vai inflamando, como um vulcão cujo magma está sendo ali mexido, até que entra em erupção para destruir tudo. E esse sentimento, essa mágoa entrou em erupção de forma que os irmãos de José planejaram matá-lo. Depois decidem não matar e vendem ele como escravo. Pegam a roupa dele, olha como isso é simbólico, olha como a roupa magoava eles. Arrancam, porque podiam vender com a roupa, né? Então arrancam a roupa e nem vendem a roupa, com raiva rasgam a roupa. Melam de sangue e mandam entregar para o pai. Fruto da mágoa, da ferida não tratada. Gente, ferida não tratada, uma hora irrompe, e às vezes de maneira trágica. Mandam para o pai. Gente, o texto termina, Gênesis 37, dizendo que Jacó pegou a roupa de José e ele rasgou, olha que simbólico, ele pegou a roupa de José e rasgou suas próprias roupas.
Se ele tivesse antes rasgado o coração, não tinha que rasgar a roupa, mas enfim, rasgou a própria roupa e se lamentou e chorou e recusou ser consolado. E depois diz que José foi vendido no Egito. Aí o autor bíblico vai dar um corte na história de José e vai nos contar a história de Judá no capítulo 38. E depois, no 39, vai retomar a história de José. Por que ele faz isso? Porque essa história de Judá, paralela de Judá e a de José, é fundamental para a gente entender tudo. Ele quis nos contar o que aconteceu na vida de Judá durante esses 22 anos que eles ficaram longe de José, que estava no Egito. É curioso que o texto começa dizendo que Judá, nesse momento, deixou os irmãos. É uma atitude intencional. Ele não aguentou mais viver naquela casa, que tinha um segredo tão pesado. Por quê? Se você olhar Gênesis 37, versículo 26, você vai entender que os irmãos não mataram José, porque Judá interviu. Judá também tinha inveja, também tinha mágoa de José. Só que na hora de matar, ele achou aquilo muito pesado e falou: gente, matar é demais, ele é nosso irmão. Vamos vender ele aos ismaelitas. E os irmãos concordaram. Judá tinha essa habilidade de liderança, era um líder nato. Os irmãos concordaram, em vez de matar, vendem. Mas esse movimento de Judá, de querer proteger o irmão, ainda que o venda, ainda que o faça mal, mas não faz tanto mal quanto era o proposto inicial, mostra um conflito na sua consciência, mostra que a consciência dele era um pouco mais sensível do que os outros irmãos, exceto de Rúben, que também tinha uma consciência um tanto sensível, mas é mais azoado. Outro dia a gente fala sobre ele querendo Deus. E Judá, com essa consciência mais sensível, quando ele chegou em casa, que ele viu o pai destroçado, ele não aguentou. Tanto que no final do capítulo 44, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele fala exatamente isso: eu não posso viver com meu pai sofrendo tanto. Então, quando ele chega em casa, que ele viu o cenário, o pai destruído, ferido porque perdeu um filho. Jacó acreditava que já tinha morrido pela boca de um animal. Os irmãos naquele clima de segredo, de culpa. Ele, sabendo que também é culpado, ele podia fazer duas coisas. Ou ele tratava o problema, encarava, confessava, tratava, ou ele fazia o que ele fez: fugia. Vou te falar, infelizmente, a maioria de nós escolhe a segunda opção. Muitas vezes, nós estamos numa família, estamos numa casa, e a gente sente que é um problema, ou a gente sabe que tem um problema, tem um clima estranho, tem mágoas ocultas, tem coisas não tratadas, tem gente sofrendo. Só que muitas vezes nos falta coragem de tratar aquilo. E o que a gente faz? A gente foge. Provérbios 28:1 diz que a pessoa carregada de culpa é um eterno fugitivo. Ele foge mesmo que ninguém lhe persiga. Está sempre mudando de ambiente, está sempre evitando, está sempre mudando o foco. Foge dos outros e de si mesmo, da própria consciência. Mas não adianta, vou falar uma coisa, não adianta fugir. Onde você for, seu coração ferido vai lhe acompanhar. Onde você for, sua consciência ferida vai lhe acompanhar. E quando você tem uma vida de um fugitivo, sabe o que acontece? Você acaba tendo uma vida desastrosa. A vida de Judá, gente, a partir desse momento, é vergonhosa. Eu mando minha filha tem 12 anos, eu falo para ela ler a Bíblia, né? Fico no pé dela, lê Bíblia, lê Bíblia. Mas tem certos capítulos que não dá vontade de ela pular. Esse é um deles. Gênesis 38, a história de Judá nesse período, depois que ele vendeu José com os irmãos, até ele voltar para casa, são 22 anos terríveis.
Primeira coisa logo que ele faz é ir para o meio dos cananeus. O povo que os hebreus evitavam a todo custo. Eu vou te falar uma coisa, fugitivo é assim, ele perde os critérios e se apega a qualquer um. Ele vai casar com a cananeia. Gente, Abraão fez de tudo para Isaac não casar com a cananeia. Chamou o servo dele e falou: jure diante do Senhor que meu filho não vai casar com uma cananeia. Eu boto toda a minha riqueza nas tuas mãos, mas não deixe meu filho casar com uma cananeia. Isaac e Rebeca fizeram a mesma coisa com Jacó. Meu filho não casa com uma cananeia, vai para as terras do meu irmão Labão, do seu tio Labão, não casa com a cananeia. Judá sabe disso, mas quando você está fugindo, consciência pesada, não trata a sua vida, você perde critérios. Você vai se encaixando aonde dá, porque fugitivo é assim. Provérbios 27:7 fala que a alma faminta, para a alma faminta, qualquer amargo é doce. Você entra em relações ruins, fica em relações abusivas, porque qualquer amargo é doce. Se você vê o que acontece na vida de Judá, é de dar pena. Para ter ideia, você achou que ele e os irmãos eram perversos? Foram perversos? Foram. Mas os filhos dele foram tão perversos, e depois Onã, que o Senhor matou. Você tem ideia de como era a casa de Judá. A coisa é tão linda, que chega um dia que ele está voltando para casa, aí ele encontra uma prostituta cultual, uma prostituta cuja prostituição também é um culto a ídolos, e ele quer se deitar com ela. Ele é um homem que conhece o Deus verdadeiro, e vai se deitar com uma prostituta cultual. Mas para completar a história, é a nora dele disfarçada. Você tem ideia do nível da história. O nível da vida de Judá. Mas a vida de quem não trata o coração diante da graça e da verdade de Deus é assim, cativa ao pecado. Cativa, quanto mais você esconde, mais cativo você fica. Quanto mais você foge, mais cativo você fica. Quanto mais você nega, mais cativo você fica. Quanto mais você não trata, pior a coisa fica. Conhecereis a verdade, e na verdade seremos libertos. Judá, naquela vida dele, foi indo de mal a pior, e como eu disse, para a alma faminta, todo amargo é doce. Mas o provérbio continua e fala assim: a alma farta pisa até em favo de mel. E o Senhor quer fartar o teu coração, para você voltar a ter a capacidade de fazer boas escolhas na vida. Tem muita gente submetendo aquilo que é inadmissível. Gente, nós somos crentes, somos pró-família, estamos num congresso de família, somos pró-casamento. Mas tem coisas que são inadmissíveis, inaceitáveis, até no mundo, quanto mais no povo de Deus. Mas muitas vezes, por que a gente aceita isso? Porque a gente está com o coração cheio de culpa, de mágoa, de ferida não tratada, e você tem medo de tratar, e você perde a sua autoridade. Judá era um líder nato, mas não conseguia confrontar os filhos, não conseguia lidar com a sua casa. Por quê? Um coração cheio de culpa. Um coração que sabia que tinha muita coisa negligenciada, deixou para trás uma história não resolvida, e ela lhe perseguia, e sempre é assim. Gente, como eu falei ontem, eu quero refalar hoje. Deus não quer apagar o seu passado. Deus quer curar a sua história. Deus quer redimir, é bem diferente. Apagar é fingir que nada aconteceu. Redimir é dizer aconteceu sim, mas houve transformação.
houve redenção, houve graça, houve misericórdia, e o Senhor é glorificado nisso. Amém, meus amados? Então, chega uma hora que nem Judá aguenta mais, ele vai voltar para casa, também impulsionado pela fome que aconteceu na região. Enquanto isso, nesse período que ele viveu longe da família, que ele viveu fugindo dos próprios pecados, fugindo das próprias feridas, José no Egito foi crescendo, foi prosperando, se tornou governador do Egito, Zafanate Paneia. E Judá volta para casa do seu pai e dos seus irmãos e tem fome. O único lugar que tem comida na região é no Egito. Então os irmãos vão, exceto Benjamim, que o pai não libera, ele que é o novo predileto do pai. Os irmãos vão ao Egito buscar comida. Quando eles chegam lá, eles não reconhecem o governador, porque está vestido como egípcio. O homem egípcio da época usava uma maquiagem, eles não reconhecem que é seu irmão José. Mas José, quando bateu o olho, reconheceu seus irmãos. E aí José, a princípio, não abre logo o coração, não. Ele está duro, pode ver o começo do texto, capítulo 41, 42. Ele está duro com os irmãos, e é natural, gente. Provérbios 18 diz que um irmão ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Tem muita gente que quando quer voltar para restaurar uma relação, um casamento, uma família, uma relação pai e filho, uma relação de irmão, ele quer assim, sumiu 20 anos, negligenciou 15 anos, quer que na primeira vez que ele volta, o outro é aberto. Não, meu filho, é um processo. Diz, pastor, é verdade, eu passei 10 anos traindo minha mulher, passei 15 anos maltratando meus filhos, mas agora eu quero mudar e eles não me aceitam. Eu disse, Binho, você passou 10 anos fazendo mal, você está um dia fazendo bem, quer que tudo vire a Disney agora? Paciência, né? Um processo de reconquistar, de se humilhar. José estava ferido, José recebeu com dureza, natural. Vamos ter humildade para restaurar, amém, gente? Vamos ter paciência agora. E aí quando eles chegam, José está duro, e José começa a ver eles falando em arrependimento, e começa a amolecer, vai para um canto chorar em segredo para não mostrar fraqueza, e volta e fica duro. Mas aí José vai fazer uma coisa genial. José ouve a história deles dizendo que eles tinham um outro irmão. José sabe que tem um outro irmão que é Benjamim, e José sabe que Benjamim ocupou no coração de Jacó um lugar parecido com o dele. José sabe que Benjamim, na verdade, é o novo filho preferido do pai. O que ele vai fazer? Ele vai obrigar os irmãos a voltarem com Benjamim. E para garantir isso, ele prende Simeão como um penhor. E justifica que quer saber se a história deles é verdadeira ou não. Mentira, ele quer que os irmãos tragam Benjamim, porque sabe que Benjamim é o novo preferido do pai Jacó, e ele quer testar se os irmãos se arrependeram de verdade ou não, porque arrependimento verdadeiro não é só palavra, é atitude. Mateus 3,8, produzam frutos que mostrem arrependimento. E cura não vem só de palavras, vem de ações que mostram arrependimento. José está fazendo um cenário para testar o arrependimento. Aí os irmãos vêm, é difícil, Jacó não quer liberar. Gente, e é duro para aqueles irmãos. Jacó fala assim, não, vou mandar meu filho com vocês. Olha como ele fala. Vocês não são meu filho, meu filho é esse aqui. Se eu já perdi um, se eu perder outro, eu vou ficar sem filho. Ô Jacó, os outros. Era duro para eles também. Não era fácil, não. Vou ficar sem filho. Mas aí Judá, nesse momento, aleluia, Judá começa a mostrar um coração novo. O Judá omisso, o Judá
que passou anos fugindo, começa a recuperar a liderança, começa a recuperar a força, começa a recuperar, Deus começa a trabalhar em Judá. Judá fala: meu pai, eu assumo o menino, confie Benjamim a mim, eu vou trazer seu menino de volta, confie meu pai, a gente precisa levar, porque senão não tem mais comida, a gente vai morrer todo mundo, não adianta deixar ele aqui, ele vai morrer de fome também, confia que eu levo e eu trago. E Judá leva Benjamim com os irmãos. Quando chega lá, gente, José, de propósito, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a mimar Benjamim na frente dos irmãos. O texto diz em Gênesis 43, 34, que José começa a servir no prato de Benjamim 5 vezes a porção dos irmãos. Se os irmãos comiam uma fatia de picanha, Benjamim comia 5. Está no texto. Para quê? Para atiçar os irmãos. Ele queria provocar, vou botar eles para sentirem inveja de Benjamim. Vou deixar a coisa aqui bem com ciúme para testar se eles mudaram ou não. E aí ele cria o cenário e na hora de ir embora ele esconde a taça, ele manda esconder a taça de prata de governador dele no saco de cereal de Benjamim. Quando eles vão embora, José manda seus servos irem atrás dos hebreus e acusarem que algum deles roubou a taça e que aquele com quem fosse encontrada a taça ia voltar, ser preso e ser escravo no Egito. Quando os mensageiros chegam lá, eles dizem: não, a gente não é ladrão, alguém roubou. Quando abrem um saco, está no saco de Benjamim. Gente, agora eles têm a chance de se livrar do novo predileto do pai. Só que dessa vez sem sujar as mãos. Porque, será que ele roubou mesmo? Será que ele fez isso? E se alguém botou, não foi a gente. Temos uma justificativa. Mas graças a Deus, um arrependimento verdadeiro estava acontecendo. Porque todos disseram: não, vamos voltar com o nosso irmão. E a cura na sua casa vai vir com arrependimento verdadeiro. Quando você começar a fazer atitudes diferentes daquelas que você já fez um dia. E o próprio Deus vai permitir que o cenário na sua vida se repita para curar a ferida. Por exemplo, Jacó. Quando ele destruiu Esaú, quando ele feriu Esaú, o pai perguntou a ele: qual é seu nome? E ele disse: Esaú. E tomou a bênção do irmão. Quando Deus foi tratar Jacó em Peniel, Gênesis 32, Deus, que nunca na Bíblia perguntou o nome de ninguém, porque ele sabe o nome antes da mãe colocar. Ele já chega dizendo o nome da pessoa. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, tu és Pedro, filho de Jonas. Ele nunca pergunta o nome de ninguém, Gideão. Mas Deus, pela primeira e única vez, olha para Jacó e pergunta: qual é seu nome? Por quê? Porque foi o mesmo cenário onde ele feriu o irmão 20 anos antes. Deus reproduz o cenário, dando a chance dele mostrar um fruto verdadeiro de arrependimento. Ele agora mostrou a mudança, dizendo: eu sou Jacó. Toque em alguém e diga assim: Deus vai te dar uma chance de curar as coisas. Os irmãos que venderam José, agora voltam todos com Benjamim. Quando chegam lá no Egito, Zafanate e Paneia, que é José disfarçado, diz: muito bem, vocês voltaram, mas eu quero só o ladrão. Vocês estão liberados, deixa o ladrão aqui, é o Benjamim, né? Seu Benjamim, o senhor agora é escravo, vai ficar aqui preso. Quando ele falou isso, Judá se levantou. E eu quero que você lembre, Judá também tem suas dores. Judá também tem suas feridas. Não é fácil ser rejeitado pelo pai como ele foi. Ele está tentado a dizer: quem sabe é Deus. Gente, quando a gente está ferido, às vezes a gente até começa a cogitar que é Deus deixando o pecado acontecer. É Deus.
Não, Deus não tem parte com o mal. Deus não tem parte com o pecado. Deus até permite o mal às vezes para o santo propósito dele, mas ele não quer que a gente consinta com o mal. Pelo contrário, Paulo fala, vença o mal com o bem. Mas Judá podia dizer, vou ficar na minha. Mas Judá disse, não. E é lindo, porque ele começa a fazer um discurso. E no discurso dele, ele começa a falar, final do capítulo 44. Ele começa a falar aos seus Afanatipaneia, governador, eu entendo, senhor, tal, mas eu falar, eu não posso deixar esse menino aqui, não. Meu pai tinha outro filho, que era filho da mesma mulher, e ele amava essa mulher, e por isso ele é apegado a esses meninos, o outro não está mais entre nós, e se meu pai perder esse, ele vai ficar arrasado, e eu não posso voltar para casa e ver meu pai arrasado assim. Ele está dizendo, eu não posso reviver o que eu vivi lá atrás. Não posso deixar esse menino aqui, eu sinto muito, mas eu digo uma coisa para o Senhor, eu fico no lugar dele. Libera o menino. Eu não roubei, eu não tenho culpa, mas eu pago o preço do pecado dele. E aqui Judá está espelhando o maior descendente dele, Jesus Cristo de Nazaré, que disse, eu não vou deixar meus irmãos culpados cativos. Eu sei que meu pai ama eles, eu vou pagar o preço para restituir meus irmãos ao meu pai. O texto fala que quando Judá fez isso, foi que José não aguentou mais. Foi que a cura começou a romper. E José gritou, chorando, eu sou José! Aleluia! Pela atitude de arrependimento. Vou lhe falar uma coisa, meu amado. Sabe o que está faltando muitas vezes para a gente? A gente às vezes tem muito discurso. A gente tem congresso, a gente tem seminário, a gente tem curso de casais, a gente tem um monte de fala, a gente cita versículo, e a gente profetiza, e a gente ora, e tudo isso é muito bom, mas às vezes o que está faltando é uma atitude radical de arrependimento. O que está faltando é você que rejeitou, ter uma atitude de acolhimento. Você que traiu, tem uma atitude radical de fidelidade. Você que mentia, tem uma atitude radical de verdade. Você que desprezava, tem uma atitude radical de honra. Você que era frio, tem uma atitude calorosa. Você que é indiferente, tem uma atitude real de se importar. As palavras foram importantes, mas a atitude de Judá, dizer eu sei que tenho minhas dores. E todos nós, gente, se nós quisermos nos justificar, a gente justifica. Ah, mas eu sou assim também porque meu pai fez. E seu pai também justifica, porque o meu fez. E chega lá em Adão. E Adão se justificou, botou culpa em Eva. E Eva era a serpente. Todo mundo aqui eu sei que tem suas dores. Mas às vezes a cura para a nossa família é a gente parar de dar desculpa. E dizer, eu tenho a minha dor, mas eu vou quebrar esse ciclo maldito aqui em casa em nome de Jesus. Eu vou ter uma atitude de sacrifício, de entrega e de amor, em nome de Jesus. Eu fui desprezado, eu fui ofendido, eu fui abandonado, eu fazia isso. Tinha coisas que eu não fazia com minha esposa da maneira correta, eu me justificava, porque eu sou um menino que descobriu que tinha um pai depois. Mas é porque eu não fui amado, né? Então eu estou... Não, meu amado. Ainda que eu não tenha sido
amado da maneira que tinha que ser pelos homens, eu fui amado pelo Senhor, eu fui alcançado pelo maior amor, eu recebi a graça dele, eu recebi o perdão dele, eu recebi o evangelho de Jesus. Nada justifica. O Judá podia dar desculpas, não, mas meu pai me rejeitou, meu pai não me amou, meu pai não me acolheu, agora que se vire, Benjamim. Ele disse, não, eu vou ficar no lugar do meu irmão. E essa atitude curou tudo. É por isso que o povo de Israel é o povo judeu, é o povo de Judá, por causa dessa atitude. Porque isso colocou ele na cabeça da família. Porque liderança é para quem tem atitude de sacrifício. O que te dá liderança, meu irmão, não é seu órgão masculino, não. O que te dá liderança é a atitude de sacrifício. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Primeiro diz, mulher, submeta a seu marido, né? Por quê? Porque o marido vai entregar a vida por você. Liderança está na entrega. O líder é o que se entrega, é o que se sacrifica. Aleluia! Que é isso que cura. Quem sabe até hoje, como na peça que foi mostrada aqui, você deu desculpas. Pare! Se entregue. Se entregue pela sua família, se entregue pelo seu casamento, se entregue pela sua esposa, se entregue pelos seus filhos, se entregue pelo seu marido, se entregue pelo seu irmão. Se entregue. E é nessa entrega que o Senhor traz vida para a gente. Como eu falei ontem, Jó, enquanto estava pensando nele mesmo, não foi curado e tinha suas razões. Eu entendo Jó. Quem sou eu para criticar Jó? Eu não tenho metade da fé dele. Mas ele não foi curado. A cura veio quando ele mesmo destruído teve a capacidade de olhar para a dor dos amigos e orar por eles. Aí ele se colocou como um canal da graça de Deus. Gênesis 42:10, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurava a sorte de Jó. Enquanto Judá se colocou ali, Deus curou ele mesmo, que tinha uma história terrível, e curou José, e curou Jacó. E começou a curar os irmãos. Aleluia. Quando você se posicionar, vai fluir um rio de cura na sua casa. Uma nova história vai vir para os seus filhos. E eu quero encerrar com uma coisa muito interessante. Gente, olha como Deus faz quando a gente tem uma atitude real de arrependimento. Quando a gente tem uma atitude real. Porque observe, Judá teve aquela história terrível que eu falei, do capítulo 38, né? História terrível de culpa, de fuga, de autopunição. Quem vive culpado, vive se autopunindo. Como eu expliquei ontem, a consciência da gente cobra justiça. E se não vier justiça, você vai dar um jeito de se punir. Judá se punia, aceitar um casamento com a cananeia, filhos ímpios, filhos morrendo pelo pecado, ele deitando com prostituta cultual, aquela loucura é um comportamento autodestrutivo de quem não está redimido. E Judá tinha toda essa história. Mas quando ele se arrepende de verdade, mostrando isso com atitudes, Deus pega a vida dele e dá outro rumo. E sabe onde isso vai aparecer? Gênesis 49. Olha o poder do arrependimento, gente. Olha o que Deus faz na vida de quem se arrepende. Olha o que Deus faz na vida de quem muda de rota. Onde superabundou o pecado, superabunda a graça. Olha o que Deus faz. Gênesis 49. O velho Jacó está profetizando sobre os filhos. Sendo ali um canal de Deus para transmitir o futuro dos filhos.
Mas ele vai falar do futuro dos filhos a partir do passado deles. Aí ele vai na ordem cronológica dos meninos. Aí ele começa com Rúben, o mais velho. E ele diz: Rúben, você é o primogênito da minha força. Tinha tudo para ser o mais brilhante entre os irmãos. Entretanto, subiu ao meu leito, porque Rúben deitou com a concubina do pai. Ó, o pecado que ele achava que estava oculto, ó, não tratado, um dia vem a consequência. Eu sei que você fez isso. Você deitou com minha concubina, por isso não será tão excelente. Ele traz o passado de Rúben. Aí vem Simeão e Levi, o segundo e o terceiro. Ele fala: Simeão e Levi, brabos, raivosos, foram por trás de mim, da minha ordem, fizeram uma chacina. Pois eu vou espalhar vocês em Israel. Vocês não vão ter terra, vocês vão ser espalhados em Israel, porque vocês são muito, muito violentos. Ó, o passado determinando o futuro, o pecado sendo colhido. Aí quando, imagina, agora chega o quarto filho, ele fala: Judá! Imagina, ele disse: eita, rapaz, agora vem. Fugiam, né? Casou com Cananeia. Teve uns filhos terríveis que Deus matou. Não. Jacó não falou nada disso. Por quê? Porque Judá viveu um verdadeiro arrependimento. Ele fala: Judá é leãozinho. A liderança está com você, meu filho. Seus irmãos te louvarão. O Senhor te abençoará. E você será próspero. E tome bênção, e tome bênção, e tome bênção, e tome bênção. Assim vai ser na casa de todo mundo que se arrepender. E eu encerro com Provérbios 28:1. Nesse texto, diz que quem vive carregado de culpa, de maldade, de perversidade, de pecado oculto e não trata, e não se arrepende, e não muda, vive fugindo na vida, mesmo que ninguém lhe persiga, porque ele mesmo é seu próprio perseguidor. Mas o texto continua e fala que o justo é intrépido como um leão. Foi exatamente o que aconteceu com Judá. Enquanto ele carregava uma culpa, uma história de pecado, de fuga, de não tratar, de não se arrepender, vivia fugitivo. Quando ele foi restaurado, ele virou um leão. E Deus quer fazer você virar um leão, meu irmão. Um leão não para ferir, mas um leão para enfrentar o mal na sua casa. Deus quer te fazer uma leoa, minha irmã, para enfrentar o mal e repreendê-lo em nome de Jesus. Um leão para ter coragem de sacrificar, de assumir a liderança. Tem gente que não tem coragem de fazer um estudo bíblico em casa, sabe por quê? Porque não sente autoridade, porque ele sabe que aquelas palavras que ele fala ali não estão na sua vida. Se sente um hipócrita. Aí o máximo que faz é trazer um menino para dentro da igreja, o que é uma bênção, mas o menino sente que na sua boca a palavra não tem vida. Você é um fugitivo. Mas o Senhor hoje quer te fazer um leão para pregar com autoridade a palavra na sua casa. Tem gente que vê os filhos afundando no pecado, feito Judá viu feito Judá viu Onã, mas não tem força, por quê? Porque ele carrega culpa, ele perdeu a autoridade. Mas hoje o Senhor quer te levar a um lugar de arrependimento, de transformação, onde você diga: meus filhos, seu pai pecou, eu errei, eu falhei, mas eu me arrependi, eu tive uma nova atitude, e é o que eu quero para vocês, uma vida em Cristo, uma vida no Senhor. Eu vivi, olha que interessante, Judá
é o mesmo nome de Judas. Sabia? Judá é a versão hebraica. Judas é a versão grega. Judá foi um Judas. Vendeu o irmão. Mas depois que ele foi transformado, Judá virou uma imagem de Jesus. Deu a vida pelo irmão. Deus é capaz de transformar Judas em Jesus. Aquele que vendeu o irmão, naquele que salva o irmão. E o Senhor vai fazer isso na sua vida. Não sei o marido que você foi, mas a partir de hoje, com a graça do Senhor, você vai ser um marido que abençoa a sua casa. Vai ser a mulher que abençoa a sua casa. Vai ser o irmão que abençoa a sua casa. Vai ser o filho que abençoa a sua casa. Você vai ser aquele que não pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito do Senhor, pela entrega, pelo exemplo, pelo sacrifício, promove cura para todo mundo. Você crê nisso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus provou o seu amor por nós, tendo Jesus Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Por causa desse amor, nós estamos empoderados a amar. Deus vai te usar. Ah, mas eu não recebi. Você recebeu do Senhor. Quando eu fui procurar meu pai biológico, ele nunca tinha me procurado. Ele sabia. Ele sabia que eu existia, ele sabia que eu era filho dele, mas ele nunca me procurou. Tem lá os motivos dele, as justificativas dele, as desculpas, né, que a gente dá às vezes. Ele tem. E eu poderia dar as minhas e dizer, eu também não procuro. Também não faço. Nunca procurou, não quero saber dele. Ele disse, não. Pela misericórdia do Senhor. Eu não recebi dele, mas eu recebi do Altíssimo. Eu recebi o amor do Pai maravilhoso. Se Ele não me deu, eu vou dar a Ele primeiro. Porque 1 João 4 diz que a gente só ama porque Deus nos amou primeiro. Como eu fui amado, eu vou amar. Fui lá. Já fui mais de uma vez lá. Na última vez que eu fui algumas vezes lá. Na última vez que eu fui, sabe o que ele me disse? Ele falou, meu filho, você é o maior presente da minha vida. Isso aí você quase perde, hein? Foi a graça de Deus. Assim vai ser na sua vida. Você vai se entregar com graça, com verdade, com humildade, e um manancial de cura vai chegar na sua casa. Um manancial de cura vai chegar na sua vida. Um manancial de cura vai chegar no seu casamento. Um manancial de cura vai chegar para os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai querido e amado. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Quantas vezes ficamos fugindo, se escondendo, negando, e a vida indo de mal a pior. Sim, Jesus. Pai, nós não queremos mais ser fugitivos. Sim, Senhor. Gera um arrependimento verdadeiro em nosso coração. Sim, Jesus. Que nos dê coragem de enfrentar o que tem que ser enfrentado. Sacrificar o que tem que ser sacrificado. Sim, Pai. Porque recebemos de Ti a graça, o perdão e o amor. Que possamos usar essa graça, Senhor, para nos impulsionar a viver uma vida de restauração. De forma que não sejamos mais fugitivos, culpados,
mas leões que por causa da tua justiça enfrentam tudo que tem de enfrentar. Como o Senhor usou Judá para curar a sua família. Ó Pai, nos use por tua misericórdia. Nos use por tua misericórdia. Nos use por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Antes de dar um amém, eu vou te falar uma coisa. O que é que Judá mais queria na vida? O amor do pai. O que é que ele está recebendo quando o pai está abençoando ele? A aprovação do pai, o elogio do pai, o amor do pai. Quando você tiver coragem de curar a ferida dos outros, de se entregar, Deus vai curar as suas feridas profundamente. Deus vai trazer resposta ao teu coração. Se entregue em nome de Jesus. Amém.